Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Fala na Escala, a sua dose de arquitetura e urbanismo na escala certa. Eu sou a Paula Zainotti e junto do Matheus Holanda nós vamos fazer a apresentação desse segundo episódio. Bom, antes de tudo, a gente gostaria de dizer que ficamos muito felizes em dar continuidade a esse segundo episódio do Falar na Escala. Como vocês já sabem, apesar de segundo episódio, ele na verdade será o primeiro da série de episódios croquis que a gente criou para vocês. E se você não está entendendo do que eu estou falando, o que é o croquis, é porque provavelmente você não assistiu o nosso primeiro episódio, que é O que é Arquitetura. Ele está no Spotify e no YouTube. Então corre lá para conferir antes de você ouvir esse. E pra quem, assim, assistiu o primeiro episódio, mas esqueceu do que se trata a série Croquis, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre as áreas de atuação na arquitetura, né? Dentro dessa série. Isso, feito o merchan, vamos dar continuidade ao nosso croquis de hoje, que o tema é a arquitetura de interiores. Então, primeiro a gente precisa entender o que exatamente é a arquitetura de interiores. Para responder essa pergunta, nós convidamos Luciano Muniz Abreu, que é arquiteto e urbanista, professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e além disso, ele também é professor no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na UF, na Universidade Federal Fluminense. Bom, seja muito bem-vindo, Luciano, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Paula. Um prazer participar aqui do podcast com vocês. Obrigada, Luciano, pela sua participação. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta, porque muita gente se confunde quando a gente fala de arquitetura de interiores, design de interiores e até mesmo de decoração. Então, esses campos, eles seriam a mesma coisa? Quais profissionais que vão estar envolvidos em cada um deles? Uma excelente pergunta, Paula. Há realmente uma frequência, assim, na confusão dos campos de atuação desses profissionais, né, em especial do profissional de decoração, do design de interiores e também com o profissional de arquitetura de interiores, né? Embora eu vou falar primeiro um pouquinho dos profissionais que trabalham com decoração e com design de interiores, depois a gente aprofunda um pouco mais a questão com relação à arquitetura de interiores, né? A decoração e o design de interiores, grosso modo, assim, não são exatamente sinônimos, né? Existem muitas similaridades, mas existem também diferenças bastante marcantes. Se a gente for pensar em termos históricos, assim, o ornamentar e pensar o ambiente construído sempre esteve presente desde os tempos muito antigos, né? Se a gente for fazer uma retomada, inclusive dos estilos arquitetônicos, a gente vai perceber que há uma presença muito forte dessa questão da ornamentação e composição desses espaços, né? Então, assim, a decoração, de modo geral, é uma atividade que sempre esteve muito ligada a uma questão artística, né? E o design de interiores, ele incorpora um pouco essa questão, de forma que ambos, assim, tentam traduzir, assim, o pensamento das civilizações nos ambientes em que habitavam, né? Então, em termos históricos. A partir da Revolução Industrial, a gente tem uma completa alteração, né, nos modos de viver e de se estar no mundo de modo geral. Então, isso vai se refletir tanto nas questões de produção, né, tanto nas questões de produção de um modo geral, mas assim, da produção da própria cidade e do próprio habitar, né? Então, assim, a decoração vai ganhar, a partir daí, novas camadas de complexidade, digamos assim, né? A sociedade vai mudar a sua forma de habitar, vai mudar a forma de trabalhar, a forma que vai usar esses espaços também, né? Então, essas mudanças vão trazer camadas técnicas, novas camadas técnicas, né, ao fazer a decoração, né, que vai se acentuar mais especificamente com o século XX, a partir do século XX, com o advento de novas tecnologias, de novas áreas de conhecimento, como a própria ergonomia, o conforto ambiental, o surgimento de novos materiais de construção, de novos equipamentos, novos eletrodomésticos, novos utensílios, e as edificações acabam passando por transformações completas, né? De tal forma que o construir e o ocupar e usar os ambientes, elas também se alteram em razão dessas questões que acabam por necessitar ou por chamar profissionais com uma habilidade técnica um pouco mais ampla do que o simples ornar, né?
E aí, a partir daí, que a atividade da decoração passa a se tornar um pouco mais técnica, né? E aí, se a gente for pensar ainda assim em termos históricos, por volta da década de 30, década de 40, mais especificamente nos Estados Unidos, começa a ter um debate sobre essa transformação de nomenclatura, né? E aí o termo decorador passa a ser substituído, ou passa a dar mais espaço ao termo design de interiores. Porque do inglês o design significa projeto, né? Assim, diferente do nosso, assim, o design, o desenho, que eles traduzem mais para uma questão projetual, a gente traduz aqui mais com o termo desenho, mas a conotação é o desenho no sentido de projeto mesmo, né? Então, há uma certa transformação, uma transfiguração, uma transmutação aí do que é a decoração, com essas novas camadas de complexidade, passa a ser chamado de design de interiores, né? E esse termo vai ganhando o mundo, né? Vai se sedimentando. O que não significa dizer que a decoração deixa de existir, né? O profissional decorador ele ainda continua existindo, mas de modo geral, os afazeres vinculados diretamente às atividades do decorador são incorporados também para o design de interiores, que tem uma camada um pouco mais, digamos assim, técnica, né? Ele engloba outras questões de organização espacial para além do estético, né? Então, se a gente for resumir, assim, a decoração é uma prática um pouco mais artística, mais estética, enquanto o design de interiores vai levar em consideração um planejamento um pouco mais amplo, a funcionalidade e o conforto dos ambientes, né? Então, é um pouco por aí. Bom, então, Luciano, em relação à própria arquitetura de interiores, né, e a responsabilidade técnica entre esses profissionais, como é que isso funciona? Claro. Então, assim, se a gente for dar continuidade ao que a gente tinha acabado de falar, assim, em grande resumo, o design de interiores ele está mais voltado para planejar o espaço, né? Em termos de ajudar na criatividade, da renovação dos interiores, então pode ser tanto reformas quanto projetos novos, né? De desenhar móveis, pisos de decoração, enfim. Eles não focam só na estética, mas também na funcionalidade dos ambientes, né? E é uma profissão regulamentada. Desde 2016, a profissão de design de interiores é regulamentada pela Lei Federal número 13.369. Então, são profissionais que necessitam de uma regulamentação. Para se exercer as atividades de design de interiores, você tem que estar regulamentado, tem que estar associado a conselhos específicos, né? O curso, normalmente, de graduação de design de interiores, ele tem uma duração, em média, de 4 anos. Já o profissional decorador, assim, ele, como a gente conversou, né, ele foca mais na questão estética, né? Na questão estética. No estudo da história, da história da arte, dos estilos artísticos, né? Trabalha com as questões dos tecidos, planejamento dos espaços, estilos de móveis e por aí vai. E não há uma regulamentação para a atividade de decoração. O que significa dizer que não tem uma obrigatoriedade de curso específico ou de se fazer cursos específicos para atuar na área de decoração. O que limita também bastante a responsabilidade desses profissionais, né? E que a gente pode ressaltar também que, embora não haja uma regulamentação e não haja obrigatoriedade de cursos específicos, esses cursos existem, né? Tanto em termos de especialização ou cursos de curta duração, você vai encontrar os montes, mas sempre baseados nesse foco, um pouco mais estéticos, de estilos, em questões materiais e de composição dos espaços de modo geral. A arquitetura de interiores, por outro lado, e a gente avança um pouquinho mais, né, é um dos campos de atuação profissional do arquiteto urbanista, né? Então, portanto, para exercer a atividade de arquitetura de interiores, é necessário que você tenha um curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, na área de arquitetura e urbanismo. Esse curso tem duração mínima de 5 anos, e são ofertadas por diversas instituições de ensino superior no país, né? E são reconhecidos, a atividade é reconhecida pelos cursos que são reconhecidos pelo próprio MEC, né? Essa atividade nossa de arquitetura de interiores, portanto, da arquitetura lato sensu, né? Ela é regulamentada pela Lei Federal 2.378 de 2010.
é a lei que cria o CAL, né, o nosso conselho, depois que a gente se separou lá do CREA, né, do então Conselho Regional de Arquitetura, Agronomia e Engenharias, né, e aí criou-se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL. E aí, dentro dessa lei, são especificados lá os campos de atuação profissional, um dos quais é a arquitetura de interiores. Após a promulgação da lei, né, e a atuação do CAL, do nosso conselho, internamente o conselho editou uma resolução, que é a resolução número 51, que reforça exatamente como se dá esse campo de atuação da arquitetura do campo de arquitetura de interiores dentro da arquitetura e urbanismo lato sensu, né? Então, assim, para além dos aspectos estéticos, ergonômicos, compositivos e técnicos, que também estão envolvidos lá na atuação e no campo profissional dos designers de interiores, o profissional da arquitetura de interiores possui também todo um arcabouço relacionado às complexidades de uma edificação, né? Incluindo seus aspectos estruturais. Isso é de fundamental importância, né? A gente tem toda uma formação, eu estou falando a gente porque aqui somos arquitetos, mas assim, os profissionais de arquitetura, ele tem toda uma formação voltada para o entendimento dessas questões, né? E quase que invariavelmente, obras ou planejamento da arquitetura de interiores, ela pode envolver questões estruturais, ou questões de vedação, de alterações da configuração do ambiente, e que você precisa de profissionais, de fato, que entendam do que estão fazendo para minimizar os riscos, né, e garantir que a obra ou que o projeto seja executado da melhor maneira possível, né? Então, assim, essas complexidades aí da edificação, que inclui os aspectos estruturais, e aqui é importante ressaltar, inclusive, um dos itens que estão constantes lá naquela lei 13.369, que regulamenta a profissão de design de interiores, que lá no artigo 4 dele, no inciso 2º, ele diz lá, deixa muito claro, assim, que a atuação daquele profissional é elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamentos de elementos não estruturais nos espaços. E lá no parágrafo único daquela resolução, daquela lei, me desculpe, ela também vai dizer lá, as atividades que visem as alterações de elementos estruturais devem ser aprovados e executados por profissionais capacitados na forma da lei. E esses profissionais capacitados na forma da lei para fazer essas alterações são os arquitetos e urbanistas, obviamente nossos colegas também da engenharia, né, que também não tem uma formação tão grande na questão do projeto arquitetônico propriamente dito, né. Então, a arquitetura de interiores ela tem essa complexidade maior, né. Ela envolve também o entendimento de outros projetos complementares, né, que são os projetos todos de instalações elétricas, hidráulicas. Então, assim, envolvimento e num trabalho de composição de uma arquitetura de interiores, às vezes é necessário a derrubada de uma parede, e aí você tem que levar em consideração as questões estruturais, as questões de instalações que estão se passando por ali, por aí vai, né? Instalações especiais também, de ar refrigerado ou de aquecimento, enfim. Toda uma questão luminotécnica, as questões de orçamento. Então, tudo isso vai nos exigir, e aí avançando um pouquinho na pergunta que vocês fizeram, né, o registro de responsabilidade técnica, que no caso dos arquitetos e urbanistas é o RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, na qual o profissional que está envolvido naquele projeto de arquitetura de interiores, de arquitetura lato sensu, né, ele vai se responsabilizar pelas atividades que estão sendo realizadas. E esse registro é super importante, né? Assim, por quê? Ele garante a fiscalização da atividade pelo nosso conselho, pelo CAL, porque esse registro é apresentado ao CAL e esse registro fica público, né? Ele proporciona segurança técnica e jurídica, tanto para o profissional quanto para o seu contratante, porque ele comprova que o serviço está sendo executado por um profissional legalmente habilitado em situação regular com o conselho profissional vigente, né? Então, você não corre o risco, porque para você fazer o registro, você tem que ter o seu CAL, o seu número do CAL. Para você ter o seu número do CAL, você tem que ter a formação, tem que apresentar seu diploma formado em arquitetura e urbanismo e tem que ter esse registro ativo dentro do seu conselho. Então, é uma garantia maior, tanto para o contratante, para a sociedade de modo geral, né, e também para o profissional. Ele serve também, esse registro, como instrumento de defesa, porque ele formaliza o compromisso do profissional com a qualidade técnica do serviço que está sendo prestado,
né? E em caso de sinistro, né, ou de acidente, seja lá o que for, ele permite identificar individualmente quem são os responsáveis, né? Auxiliando aí na confrontação das responsabilidades junto ao poder público. Porque há riscos envolvidos, né? Sim, e é um ponto muito importante, né, de se falar, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam enfrentando diversos problemas em obras ao não contratar realmente um profissional especializado. E aí você poderia falar então quais seriam esses riscos e como as pessoas podem se resguardar para contratar realmente o profissional ideal. Então, é uma excelente pergunta também, né? Então, assim, a primeira questão é qual é a natureza da atividade, qual é o escopo das atividades que precisam ser desenvolvidas, né? Assim, nesse primeiro entendimento, claro que cada um desses profissionais tem seus campos de atuação e tem lá sua valorização e sua especificidade, né? Mas a depender do escopo do que se for feito, assim, da complexidade que está sendo feita, assim, a necessidade de derrubada de paredes ou de elementos construtivos que são mais complexos, o ideal realmente seria a contratação de um profissional arquiteto e urbanista que atua no campo de arquitetura de interiores. Há, inclusive, várias maneiras de fazer associação, consultorias, né? Porque, assim, dentro da arquitetura e urbanismo, a gente tem uma gama muito grande, né, de assuntos e de campos profissionais. Na nossa formação profissional, obviamente, a gente tem disciplinas, cadeiras relacionadas à arquitetura de interiores, em que a gente junta vários conhecimentos, né? Mas a gente tem que também reconhecer que o profissional lá de arquitetura de interiores, embora ele não tenha o conhecimento de complexidades construtivas de um modo geral, ele também tem um aprofundamento muito grande em outras questões compositivas, né? Que a gente é capaz de fazer, mas que os caras lá já estão estudados um pouco mais a fundo. Então, essa complementariedade é sempre muito salutar nesse sentido, né? Então, um primeiro momento para se resguardar é entender qual é a complexidade, qual é o escopo das alterações que são feitas para procurar o profissional mais adequado, né? E aí, nesse sentido também, às vezes o contratante ele não tem esse conhecimento tão amplo a respeito dessas diferenças, né? Então, a questão é um pouco se procurar se informar um pouco mais sobre esse escopo, né? Sobre as responsabilidades, como é feito o registro de responsabilidade técnica para tentar se resguardar, porque os riscos são grandes, né? Eu costumo sempre falar com os alunos, né, das disciplinas que eu ministro, inclusive essa de arquitetura de interiores 2 lá, que é o comercial, que eu ministrei até pouco tempo atrás na Rural, eu sempre chamava atenção para isso. Assim, não é minimizar a questão, porque os riscos são grandes. A gente tem exemplos bastante trágicos na história recente do país, que tem relação diretamente com questões de especificação de materiais, que tem relações com obras que estão sendo feitas sem o acompanhamento necessário de profissionais específicos e que acabaram em grandes tragédias, né? Eu não quero polemizar e nem criar grandes culpados aqui, mas a gente teve, eu falo da história recente, relativamente recente, né? Porque para mim já estou velho. Boate Kiss, né? Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois de várias constatações, uma delas, assim, além das questões de saídas de emergência, eram as especificações de materiais, né, de acabamento que não estavam adequados ao espaço, como, por exemplo, os forros que não tinham proteção, não eram retardantes de fogo, não tinha tratamento anti-fumaça tóxicas, além, obviamente, das tragédias que aconteceram internamente em função de ter eventos pirotécnicos dentro de um ambiente fechado que não deveria acontecer. Enfim, mas são questões que estão diretamente ligadas a profissionais envolvidos tanto no projeto quanto na execução. O registro de responsabilidade técnica, nesse sentido, pode te eximir, inclusive, de algumas culpas, né? Se o projeto foi bem montado, bem especificado, mas o erro estava na execução, quem fez o projeto, de certa forma, seguiu o que era preciso fazer, ou vice-versa, né? Então, assim, eu só quero exemplificar aqui tanto o risco, quanto a importância também para a proteção, tanto do contratante quanto do profissional, de se fazer o registro de responsabilidade técnica.
A gente tem um outro exemplo também, que aconteceu no Rio de Janeiro, de edifícios ali na 13 de Maio, na Cinelândia, ao lado do Teatro Municipal, que desabaram, né? Muito em função de um principal, que era o Edifício Liberdade, um edifício de 20 andares, em que a investigação realizada pela Polícia Federal estava apontando que o desabamento foi provocado pela derrubada de pilares em uma obra que estava sendo feita no 9º andar do edifício, durante uma reforma. Né? Então, assim, é muito sério isso. Ou não se contratou o profissional adequado, ou se contratou o profissional adequado e não teve o adequado acompanhamento, né? Ou, enfim, houve realmente uma negligência, uma imperícia na hora do acompanhamento dessa obra. Não quero entrar de novo em culpados, mas é super importante que a gente esteja atento a essas questões que, aparentemente, num primeiro momento, não tem grandes complexidades, mas que podem gerar prejuízos muito grandes, inclusive com perdas humanas, como foi o caso. Né? Nesse caso aí foram mais de 20 mortes. Não era um edifício residencial, era um edifício de comércios, consultórios e lojas, mas a tragédia foi grande. E como, então, eu vou me precaver dessas questões? Né? Assim, uma vez identificado qual profissional que eu vou contratar, que é específico para aquela atividade, é ir lá. No caso da arquitetura de interiores, entrar lá no site do CAU, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado ou o federal, e pesquisar lá se o profissional tem registro ativo. Essa é uma das maneiras de você se resguardar, de que você está contratando um profissional que está garantido que tem um curso superior em arquitetura e urbanismo e tem seu registro ativo dentro do conselho. É uma das maneiras de você se resguardar desses riscos, assim, né, digamos. E para o profissional, obviamente, é sempre fazer o acompanhamento daquilo que ele está se responsabilizando por fazer. Pô, Luciano, mais uma questão. É muito comum, né, as pessoas ouvirem falar da arquitetura de interiores e pensarem só na estética envolvida. A gente acabou vendo muito isso no nosso primeiro episódio, né? Mas qual seria a importância dessa área além da estética? Então, é sempre muito vasto, né? Assim, a gente vai adentrando sobre os campos profissionais e as atividades possíveis, e a gente vai desvendando uma série de questões que, num primeiro momento, não aparecem tanto, né? Assim, mesmo sendo um campo específico dentro da arquitetura e urbanismo, a arquitetura de interiores segue essa mesma linha, bastante vasta, né? Envolvendo desde o mais comumente a ela associado, como você disse, a exemplo dos ambientes residenciais, né? Mas também envolve ambientes de grandes corporações e suas imagens, né? Então, assim, a arquitetura de interiores, para mim, é um campo de aproximação do usuário ao espaço concebido, né? Uma vez feito o projeto arquitetônico, é nesse momento da arquitetura de interiores que você aproxima mais esses dois pontos, né? A espacialidade do projeto arquitetônico e a forma de se apropriar dele, né? Por isso que ela também envolve uma infinidade de detalhamentos. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que a arquitetura de interiores é a cereja do bolo, né? Desse processo que estabelece as relações identitárias do espaço e seus usuários. Isso serve tanto para o ambiente residencial ou para o corporativo, onde a imagem e identidade das empresas são transpostas, né? São transmutadas, são transformadas ou reinterpretadas em elementos de arquitetura daquele ambiente como um todo, né? Infelizmente, e aí eu acho que posso dizer com uma certa propriedade, pelo tudo que a gente costuma ouvir e ver sair na mídia, de modo geral, ou até pelas percepções, ou por uma certa incompreensão do trabalho do arquiteto e urbanista e do arquiteto e urbanista dedicado à arquitetura de interiores, infelizmente essa área do nosso campo profissional tem recebido um lugar secundário, né? Muitas vezes classistas, sexista e racista, inclusive, né? Dentro de muitas escolas de arquitetura. É super importante assim, que a gente comece a repensar esse posicionamento preconceituoso, reducionista e alijado, assim, distanciado das questões sociais. Né? A arquitetura de interiores não é um campo menor dentro do campo da arquitetura. Ela é tão útil quanto os demais campos, né?
quando eu digo aqui que tem realmente um viés, às vezes, classista, é que muitas vezes as pessoas associam a arquitetura de interior, arquitetura de modo geral, né? As pessoas já associam assim, para quem tem dinheiro, não tem dinheiro, eu não vou fazer arquitetura. A arquitetura de interiores, então, as pessoas levam muito para esse lado, né? Então, acho que a gente precisa começar a desmistificar essas coisas. Há profissionais, inclusive, que trabalham com reformas, com arquitetura de interiores, portanto, propriamente dito, né, voltados para outras classes sociais, né? A gente tem exemplos de coletivos que trabalham dentro de áreas de comunidades, de áreas de favelas, de áreas de periferias, que estão trabalhando com reformas e ajudando realmente a melhorar a ambiência desses espaços, né? Então, muitas vezes, enquanto profissionais e mesmo como usuários, a gente volta nossa atenção para aspectos mais técnicos, estéticos, para o design, para a praticidade dos ambientes, né? E do seu conforto físico também. Que, de modo geral, são, assim, eu considero super importante. Mas a gente acaba não se preocupando tanto com os aspectos relacionados ao conforto psíquico dos usuários, né? Das emoções e dos estímulos gerados, do quanto a estética, a ergonomia e o conforto ambiental, né, desses ambientes influenciam nas nossas vidas, né? Talvez porque a gente desconheça, assim, em grande medida, as relações entre o espaço e a psique, né, e o comportamento, né, que mais recentemente a neurociência ou a neuroarquitetura ela tem desvendado. Claro que a gente tem experiências de se sentir muito bem em alguns espaços, em outros espaços nem tanto, né? Às vezes a gente não faz essa associação muito grande, mas há uma influência muito grande no espaço da maneira como a gente se sente dentro do espaço, né? Ou porque simplesmente desconhece essas desconexões, né, as relações do espaço e o bem-estar físico e mental, a gente acaba não fazendo muitas essas associações, mas elas acontecem, e acontecem em função de como o espaço está composto e organizado. E essa composição e organização depende muito do nosso background, né? De como a gente está no mundo, como a gente vivencia o mundo, ou seja, de como é a nossa maneira de estar, como nosso entendimento das coisas, né? Então, mais do que essa questão estética, de comodidade, de ergonomia, a arquitetura de interiores, ela se mostra importante porque ela nos resgata enquanto indivíduos, né? Ou enquanto grupo familiar que detém valores, história e culturas próprias, né? Então, seja uma cultura mais societária, mais ampla, ou seja uma cultura familiar. A gente tem modos de se apropriar dos espaços, né? A maneira como eu vivencio o espaço na minha casa é diferente da maneira que você vivencia o espaço lá na sua residência com a sua família, né? Tem famílias que têm o hábito e a cultura de reunir todo mundo o tempo todo, né? Tem família que usa muito a sala, tem família que usa a cozinha, né? Então, assim, entender isso é fazer com que as pessoas se sintam melhor e você projetar e aproximar um pouco mais esses campos, né? O espaço que foi criado pela arquitetura com as identidades peculiares de cada grupo que você está fazendo. E aí, aqui eu estou trazendo um exemplo de família, do residencial, mas isso se aplica aos espaços corporativos de modo geral, né? Então, a arquitetura de interiores, ela é importante também porque ela permite ao usuário se apropriar da arquitetura enquanto espaço construído, né? Ela faz essa mediação, essa tradução, essa aproximação, trazendo identidade e personalidade para o espaço, né? Há um tempo atrás, eu tinha lido uma frase da cantora Dionne Warwick, que dizia, uma música dela, que dizia que a house is not a home, ou seja, a casa não é apenas uma casa, né? Ela se torna um lar, né? Ela se torna um lar quando a gente se apropria dos espaços dela, né? Não apenas com a nossa presença, mas, sobretudo, quando a gente imprime nesses espaços nossas referências, nossas relações, nossas histórias e nossas memórias, né? E é nesse sentido que a arquitetura de interiores tem muito a contribuir, né? E nós, arquitetos, a gente precisa estar atento para compreender esse contexto e o morar do outro, para parar de tentar também imprimir o que a gente entende como sendo o modelo de morar, né? A gente tem que agora quebrar os modelos e passar a entender um pouco mais nossos usuários, os nossos clientes, né? Porque morar é ser, né? E nenhuma arquitetura é válida se ela não respeitar o ser do outro,
né? A maneira que o outro vive, a maneira que o outro se comporta, né? A gente fala muito em resgatar a dignidade de pessoas, mas eu fico me perguntando o quanto temos sido dignos e respeitosos com essas histórias e o modo de vida dessas mesmas pessoas, né? Enquanto profissionais. Então, isso é uma reflexão que eu sempre faço e que eu tento passar para os estudantes de arquitetura e de arquitetura de interiores, que a gente nunca pode perder de vista, né? Que a gente está vivendo no mundo e trabalhando nesse mundo para torná-lo melhor, né? Existem inúmeras possibilidades para a gente fazer isso, né? Há muitos tons de cinzas ou há uma paleta de cor bastante diferente de modos de vida, né? Que nós temos que estar atentos a elas, essa paleta gigantesca de possibilidades, né? E é nesse sentido que a arquitetura de interiores deve ser encarada, pelo menos assim é o que eu penso, né? Tal qual a arquitetura em sentido amplo, ela tem que ser vista como uma atividade capaz de melhorar a vida das pessoas, né? É esse o sentido da arquitetura, ou não é, né? Assim, quase a gente não se dá conta, mas a maioria esmagadora das nossas atividades ou das atividades humanas, elas são realizadas em ambientes construídos, em edificações, em ambientes urbanos ou na natureza modificada. E o profissional que está envolvido nessa questão da construção e da composição desses ambientes, em maior ou menor grau, mas assim, eu diria que em maior grau, são os profissionais arquitetos e urbanistas, que somos responsáveis pelas concepções desses espaços, né? Então, a gente precisa se esforçar muito e se dedicar bastante para que essa responsabilidade seja cumprida com êxito. E aí, o êxito não é o sucesso do brilhantismo do nome, mas o êxito é o sucesso de tornar a vida da Dona Maria melhor, né? Do seu José melhor. Não importa se eu estou fazendo a reforma de um barraco ou de uma construção na periferia, ou se eu estou fazendo a casa da madame, né? Assim, eu não quero entrar em méritos de se julgar, porque há campo para todo mundo. Mas assim, eu acho que a essência principal da arquitetura é essa. É uma responsabilidade que não é pouca, mas é muito nobre, que é tornar a vida das pessoas melhor de ser vividas, né? Das pessoas conseguirem se apropriar dos espaços de uma maneira um pouco mais confortável, né? A vida já é difícil demais de ser vivida, então vamos facilitar isso um pouco e tentar melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Muito obrigada, Luciano, pela sua fala. Foi maravilhosa e muito esclarecedora. E com certeza quem está ouvindo agora tem uma noção muito melhor, né, da arquitetura de interiores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade e parabéns aí pelo podcast. Então, para falar um pouco mais sobre a área de arquitetura de interiores, convidamos o arquiteto e urbanista Bruno Reis. Ele pode trazer para a gente uma perspectiva mais próxima de alguém que trabalha atualmente na área, pois é sócio da Mandrio Arquitetura e Design. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Bruno. Então, para dar continuidade à nossa conversa, a gente sabe que a arquitetura e urbanismo tem muitas possibilidades, né? O campo de atuação do arquiteto e urbanista é muito vasto. Então, eu gostaria de perguntar como que a arquitetura de interiores surgiu para vocês individualmente, se era algo que sempre quis ou foi uma descoberta, a vida foi levando nessa direção. Legal. A arquitetura de interiores foi uma consequência, eu acho. Foi um caminho que foi se abrindo para mim à medida que eu ia trabalhando. Então, a gente entra para o mercado de trabalho muito cedo, né? E aí eu fui entendendo algumas oportunidades de trabalho e coisas que de fato eu gostava de fazer. Dentro dessa descoberta, eu percebi que eu era muito ligado ao íntimo, muito ligado ao que estava dentro da arquitetura, né? E para mim era uma dificuldade muito grande pensar a arquitetura do fora, de fora para dentro. E eu começava, mesmo nos projetos de arquitetura, eu pensava de dentro para fora. Então, a arquitetura de interiores, ela era para mim, ela foi se mostrando para mim como o ponto de partida da arquitetura em si. E aí eu fui me apaixonando pela área, fui entendendo um pouco mais sobre a área, fui estudando um pouco mais também,
sobre a área, então eu fiz uma pós-graduação em interiores, como uma complementação da nossa formação como arquitetos e urbanistas, né? E fui me apaixonando cada vez mais. Mas foi um acaso, não foi uma escolha consciente, mas já existia dentro de mim um pensamento que nascia no dentro, que nascia no interior da arquitetura. Aproveitando sua resposta, Bruno, você falou um pouco sobre como você chegou nos interiores, mas como o caminho de vocês foi se guiando até formarem a Mandril? Bom, a Mandril, eu sempre quis ter um lugar onde eu pudesse me expressar. Então, assim, ter um escritório era um caminho que eu sempre quis, que eu sempre gostei, né, da ideia. Porque eu imaginava que era um lugar onde eu poderia me expressar de forma mais livre do que se eu trabalhasse no escritório de alguém. Então, eu acho que a Mandril ela é fruto desse sonho, dessa vontade de ter um próprio negócio onde eu pudesse expressar de forma mais individual, talvez, de forma mais pessoal, a minha vontade dentro da arquitetura e da arquitetura de interiores. E aí eu conheci a Helena aqui em São Paulo, eu vim fazer pós-graduação em interiores aqui em São Paulo. Eu formei na UFRJ em arquitetura e vim para São Paulo fazer essa pós em interiores. E conheci a Helena através de amigos em comum, num momento onde eu estava começando a atender os meus clientes individualmente e ela estava atendendo os clientes dela individualmente. Então, foi meio que a junção de forças para abrir algo junto, né? Então, acho que o escritório Mandril veio da coincidência de estarmos eu e a Helena no mesmo momento profissional e de trabalho em carreira. Perfeito, um sonho muito bonito e que deu muito certo, né? Porque hoje a Mandril é uma referência em projetos de reformas interiores. E qual você diria que seriam os 3 desafios, assim, que mais marcaram nessa jornada? Olha, isso é muito interessante, né? Falar de desafios, porque eu acho que a nossa profissão ela é um desafio diário em todos os aspectos. Mas eu acho que os maiores desafios foram no campo, talvez, administrativo do negócio, né? Eu acho que a gente tem pouca fundamentação administrativa mesmo. Eu acho que a gente aprende a ser arquiteto, a gente aprende a trabalhar com interiores, a gente aprende a criar, a gente aprende a executar, mas a gente não aprende a ser empresário, né? E eu acho que aí foi o grande desafio da minha carreira, eu diria. Então, acho que um ponto grande dentro desse desafio, que hoje eu sei com mais tranquilidade, é aprender a dizer não. Então, é entender o caminho que você precisa trilhar ou que você acredita que você quer trilhar. Tudo bem se esse caminho mudar ao longo do tempo, isso não é um problema. Mas saber para onde a gente quer ir desde um primeiro momento é importante. Mesmo que esse lugar onde se chega mude, tá tudo bem. Mas saber aonde a gente quer chegar. E para a gente seguir nesse caminho de saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber dar não. A gente precisa saber dizer não. Né? Então, em que sentido? Sei lá, eu aceitava fazer projetos que não eram do perfil do que eu queria e do que eu acreditava, porque eu precisava fazer dinheiro, né? Então, eu acho que hoje eu faria isso diferente. Eu acho que eu acreditaria mais no que eu tracei como rota e diria mais nãos no início. Eu acho que a gente no início fica muito inseguro de dizer não, mas e se eu disser não para esse cliente e não aparecer outro? Como é que eu pago meus boletos? Como é que eu saio da casa dos meus pais, né? Tipo, e na verdade eu acho que quanto mais não a gente dá e mais sim para as coisas certas, mais direcionado a gente caminha. Então eu acho que saber dizer não, acho que foi aprender a dizer não foi um grande desafio. Eu acho que um outro grande desafio
saber crescer. Então, na Mandrill, a Mandrill ensinou muita coisa, assim, né? São 13 anos de uma escola, praticamente. Mas teve um momento que a Mandrill deu um boom no mercado, assim. Veio uma quantidade de cliente, e a gente estava em evidência, e um monte de gente querendo fazer projeto com a gente, e a gente inflou muito a estrutura, né? Então, sem ter o preparo, talvez, para inflar essa estrutura. Então, a gente teve que ir entendendo esse movimento de crescer. Crescer, eu acho que é muito difícil, talvez o ponto mais difícil de todos. Porque se você infla equipe, você aumenta custo. E aí o que está entrando de cliente novo é coerente com esse custo fixo que você aumentou inflando a equipe? Então essa matemática desse jogo é muito complexa. Então eu acho que saber crescer, eu acho que é um grande desafio profissional, e aí eu acho que não é só na área de interiores, eu acho que talvez em qualquer área, ou da arquitetura, ou de qualquer profissão. E um terceiro ponto de desafio, eu tinha os três na minha cabeça, mas agora está me fugindo um. Bruno, aproveitando quando você relembra esse terceiro ponto, queria fazer uma complementação de pergunta. Você toca num ponto que é bem recorrente. Todo mundo acaba sentindo um pouco de falta disso na graduação, que é a questão do administrativo, né, de um escritório de arquitetura. Hoje na Mandrill, vocês mesmos cuidam dessa parte ou vocês têm um apoio nesse sentido, uma equipe mais especializada? Foi bom você tocar nesses pontos, porque era isso. Acho que o terceiro maior desafio era exatamente esse, entender essa migração de arquiteto para empresário, e mais do que isso, né, entender se esse é o lugar que eu quero atuar, né? Se eu quero deixar de ser arquiteto para ser empresário. Então essa é uma balança muito complexa, e eu acho que é hoje o meu grande dilema existencial, posso falar assim. A gente hoje tem uma estrutura administrativa enxuta. De novo, nós não somos um escritório grande, nós optamos em segurar o nosso tamanho dentro de uma estrutura que era prazerosa para a gente. E aonde eu coloco essa questão do prazeroso é isso, assim, quanto mais eu me afasto do Bruno arquiteto, menos feliz eu sou. E isso eu estou falando de cunho pessoal mesmo, individualmente falando. Por mais que eu veja sucesso na empresa e tudo mais, eu gosto do contato com o cliente, eu gosto do contato com o projeto, eu gosto do contato criativo, e eu gosto de ter a minha cabeça o tempo todo mexendo com criação. Mas dentro de um escritório de arquitetura, seja ele de arquitetura ou de interiores, nem sempre você precisa fazer a escolha pela criação. Eu acho que, de novo, eu acho que o Matheus começou né, o podcast falando sobre como é amplo o campo de atuação dentro da arquitetura. E é isso mesmo, assim, a gente não necessariamente precisa querer trabalhar com criação desde o ponto zero até sempre. Ou não, ou você pode trabalhar com criação se essa for a sua escolha. Conciliar tudo, eu acho uma escolha muito complexa. Você fazer tudo dentro do escritório, dependendo do tamanho, obviamente, eu acho muito complexo. Lá no escritório, com o tempo, a gente descobriu e formatou uma estrutura onde eu fico à frente das equipes de criação e projeto, e a Helena fica à frente de orçamento e acompanhamento de obra. E a gente se junta no final do processo, numa etapa que a gente chama de produção, que na arquitetura eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que quando a arquitetura entrega uma construção, ela entrega a construção e o cliente entra e ele vai ocupar da forma dele. Na arquitetura de interiores, nós estamos dentro da ocupação desse cliente, né? Tipo, a gente está junto com ele
no início do uso desses espaços. Então, a gente entra no final produzindo, ajudando o cliente a colocar quadro na parede, a combinar almofada no sofá, que já seria um campo bem da decoração mesmo, né? Então, eu acho que a gente hoje oferece essa jornada completa para o nosso cliente. E para que isso funcionasse bem, a gente percebeu que não dava para a gente abraçar tudo. Então, eu assumi essa frente, a Helena assumiu a outra frente, e a gente tem todo um apoio administrativo que não é grande. Então, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente com financeiro, com propostas, e a gente vai, obviamente, encabeçando todas essas frentes. Aproveitando que a gente está nessa pegada mais de realidade, de trazer as reflexões, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você e como vocês, né, enxergam a arquitetura de forma geral, né, no Brasil e especificamente a arquitetura de interiores, né, tanto em termos de mercado quanto de importância, né, do campo profissional. Vejo muita possibilidade, principalmente nessas ações e nesses espaços como esse que vocês estão abrindo aqui, onde a gente pode falar sobre a profissão abertamente, de forma verdadeira, né? E se a gente conseguir se unir para que todos nós façamos coisas melhores com mais responsabilidade, eu acho que a gente vai elevar esse mercado cada vez mais. E o que eu quero é cada vez ouvir menos história triste, assim, sabe? Eu acho muito ruim quando chega um cliente lá no escritório com uma história triste, e não é pouco. Tem uma frequência grande, assim. E é o cliente que já chega ferido, né? Então, ele é o pior cliente no sentido de que ele está com o pé atrás, ele está dando uma segunda chance para a profissão em si, né? Então, as expectativas estão altas, o medo está grande, a insegurança está alta. Então, administrar esse cliente ainda é mais difícil do que aquele cliente que chega confiante, que chega, putz, todas as vezes que eu contratei um arquiteto foi muito bom, eu economizei, minha obra acabou antes, né? É uma diferença brutal. Então, acho que a gente tem que mudar essa realidade, só depende da gente mesmo, né? Ainda falando um pouquinho do mercado, na arquitetura a gente tem muitas tendências, né, que vão mudando e surgindo, com novas modas, novos materiais e tecnologias que acabam aparecendo. Como que vocês veem e trabalham com esses fluxos? Cara, eu tenho um problema gigantesco para falar de tendência. Eu odeio essa palavra. Eu, porque assim, ó, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que era talvez um senso comum. A gente pode mudar o nome para senso comum. Eu gosto de senso comum, prefiro. Que eu acho que era muito legal. Então, sei lá, eu começava, alguém fez, um arquiteto fez uma fachada toda em concreto armado. Aí, pô, isso é legal, isso é mais barato, porque eu não gasto com revestimento e não sei o quê. Aí eu faço também, dá certo. Aí outra pessoa faz também, dá certo. E isso vira um grande número de pessoas repetindo essa mesma ideia. Isso eu acho muito legal. O que me assusta um pouco é que o mercado criou o termo tendência para te obrigar a gostar de algo que não necessariamente é o que você quer para a tua vida, né? Então isso me incomoda, só para explicar o meu incômodo com a palavra tendência. Eu acho que distorceram o que era um senso comum, um senso estético comum, porque isso a gente não pode negar, né? Tiveram vários sensos estéticos, tanto que hoje a gente estuda a história da arquitetura através dessas similaridades, né? Então, a gente tem aí as ordens clássicas, a gente tem aí o movimento modernista, a gente tem aí que tinham várias características em comum, mas a gente não podia chamar isso de tendência, talvez, sabe? Ou se fosse chamado de tendência, talvez fosse de uma forma muito orgânica. Hoje eu enxergo a tendência mais como uma jogada de mercado. E acho que é uma grande pegadinha porque muita gente cai nela.
E às vezes você compra o revestimento mais caro, você compra, você fica repetindo um carimbinho que não faz sentido, porque virou tendência, porque, sabe, por exemplo, nada contra as marcas de tinta, por favor, não me cancelem marcas de tinta. Mas assim, cara, a cor do ano é o quê? Eu sou obrigado a usar a cor do ano? Tipo, tá, então agora eu tenho que colocar em todos os meus projetos um azul bebê, porque a Souvenir disse que era a cor do ano. Eu entendo o estudo incrível, cara. Eu fui apresentado ao estudo, se eu não me engano, da Coral, de como eles fazem para chegar na cor do ano. É um negócio bizarro de legal. Envolve, assim, psicólogos, psiquiatras, gente de todas as áreas, galera da moda, galera de não sei o quê, de sensações. É um estudo incrível, incrível para chegar na cor do ano. Mas o que que aquilo quer dizer? Que eu tenho que usar aquela cor? Que se eu não usar aquela cor eu estou errado? O, o objetivo disso na minha cabeça é vender. E que está tudo bem como uma estratégia comercial, está tudo bem como uma empresa de tinta que vende tinta, que quer criar assunto com tinta, está tudo bem, está tudo certo. Mas sabe, quando vai para esse lado da tendência do se eu não uso, eu sou cafona, né? O termo cafona por si só eu já acho péssimo, porque acho mó legal você ser cafona se esse é o seu jeito, se isso é o que te move, se isso é o que. O que é, né? Tipo, o que é cafona? Para quem é cafona, né? Então, assim, eu acho que tudo que engessa a gente não é tão bom. Então, quando a gente fala de tendência no sentido de engessar para uma coisa que o mercado quer que a gente faça, acho ruim. Quando a gente fala de senso comum, de você se inspirar em algo que alguém usou, se apropriar disso e fazer isso de outra forma, e outra pessoa fazer também, e outra pessoa fazer também. Quando você vê aquilo virou um movimento, acho legal. E sobre as tendências as tendências não, a profusão gigante que o nosso mercado tem de revestimentos e acabamentos, e tudo isso, cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Eu fico muito ligado nas feiras. Eu acho que é importantíssimo para a gente um trabalho de pesquisa profundo. Cara, aí eu não sei, assim, porque eu acho que a UFRJ foi uma faculdade que, para mim, me deu uma base de pesquisa muito legal, que eu trago comigo até hoje, e eu não acho que é regra no mercado. Então, eu acho que é um grande diferencial nosso, ter esse gosto pela pesquisa. Porque, assim, a única chance de inovação que a gente tem, ou de fazer algo um pouco diferente, ou de criar algo mais inusitado, é através da pesquisa. Não tem outro caminho. Ou a gente pesquisa profundamente tudo que tem e subverte isso em outras coisas, ou a gente vai estar só repetindo o que já se faz, né? Então, eu estou sempre atento ao que tem de novidade no mercado, com relação a acabamento, com relação a revestimento. Frequento as feiras, procuro ir às feiras. Se as pessoas tiverem oportunidade de irem a feiras fora do Brasil, é muito legal, porque são outras técnicas fabris lá fora também, né? Cara, isso é uma coisa muito boa do Brasil, assim. O Brasil tem muita coisa muito boa com relação à fábrica e fabricação de revestimentos. Muita coisa. A gente tem muita opção de revestimento aqui, muito legal. E é uma gama aí que vai, sei lá, desde as pedras naturais até as grandes tecnologias de revestimento. Então, a gente tem à nossa disposição muita coisa. Vale a pena aprofundar nas pesquisas. Então, Bruno, agora saindo um pouco da parte de mercados e tendências e voltando para a Mandrio em si, queria saber como é o processo de trabalho de vocês. Se
há um mapeamento de etapas comuns que vocês vão cumprindo desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do projeto, da obra. Como se dá essa conexão com o cliente que norteia o projeto? Cara, isso é muito legal e importante também. De novo, falando sobre gestão e administração, né? Criar processos claros e organizados dentro da empresa, ou, enfim, quando eu falo empresa, a gente estou falando assim, pode ser uma pessoa, tá? Mas criar processos bem desenhados é fundamental. Assim, eu acho que ao longo da minha experiência, eu acho que é o ouro da administração é você criar um processo claro e organizado. Por quê? O cliente, se você tem uma linha, né, de processo de jornada, a gente lá no escritório chama de jornada, inclusive. A nossa jornada ela é muito clara para o cliente desde o ponto zero, desde o início. Então, eu acho que isso gera uma tranquilidade no cliente de saber aonde ele está pisando e o que ele pode esperar de cada etapa, né? E para a gente, dentro do escritório, é a melhor maneira da gente fazer a engrenagem funcionar. Porque você pensa assim, ó, entra um projeto, aí ele está lá em fase de conceito. Enquanto ele está em conceito, já tem um fazendo projeto executivo de um outro projeto. E tem um outro projeto que está em planilha, e tem um outro projeto que está em acompanhamento de obra. Então, essa engrenagem vai se entrelaçando. Quando a gente tem as etapas e os prazos muito organizados, fazer essa engrenagem encaixar é muito mais fácil. Então, assim, eu sei que dia que eu tenho um arquiteto livre na minha equipe para começar um conceito novo comigo, eu sei que dia que vai liberar o outro para começar um projeto executivo. Então, fazer esses prazos darem certo é melhor e mais fácil quando a gente tem essa jornada pré-definida. Lá no escritório, a gente faz assim. A gente tem a reunião zero, que é o briefing. Normalmente, na reunião de briefing, a gente visita o imóvel, né? Então, se for uma casa, a gente vai até a casa. Se for um apartamento, a gente vai até o apartamento. Por que eu digo geralmente? Porque a gente faz muito projeto de apartamentos que ainda estão sendo construídos, né? Que a construtora ainda está subindo a torre. Aí esses a gente não consegue visitar. Eu diria que visitar fundamental, importantíssimo, sem querer dar um tiro no próprio pé, né? Já que a gente faz projeto sem visitar, mas assim, é muito importante. Porque é a oportunidade que a gente tem de entender melhor insolação, de entender melhor ventilação, de entender melhor vista. Então, eu brinco assim, por exemplo, eu gosto de chegar num ambiente que vai ser o quarto e simular eu deitado na cama, olhando para a janela, se eu vou ver um outro prédio, se eu vou ver uma árvore, se eu vou ver o pôr do sol, se eu vou ver a lua, né? E às vezes, se você muda a cama de parede, você está trocando a lua pelo prédio do vizinho que vai ficar te vendo deitado na cama. Né? Aqui em São Paulo, então, que a gente fica vivendo por essas frestas entre prédios, é fundamental essa visita para a gente entender esses insights. Bom, o cliente que não tem essa possibilidade com a gente, ele sabe e está tudo bem, né? Faz parte do jogo. Então, o briefing normalmente acontece lá na visita ao imóvel. O nosso briefing, a gente, cara, sei lá, acho que briefing é uma das etapas mais importantes de todo o processo. A gente pergunta tudo e tudo que você puder saber sobre a pessoa, sem medo de abusar da intimidade, eu acho que tem que ser perguntado, porque um briefing bem feito vai te diminuir revisões de projeto, né? Então, se a gente for pensar em otimização de etapa, um briefing bem feito te salva de um projeto mal feito. Depois do briefing, a gente solta o nosso prazo de projeto conceito. Hoje, no escritório, não foi sempre assim, mas hoje no escritório a gente primeiro apresenta layout, aprova layout, depois a gente apresenta 3D, depois a gente apresenta as imagens renderizadas do projeto. De novo, não foi sempre assim, mas hoje a gente apresenta o projeto inteiro renderizado,
Então, todos os ambientes com imagem fotorrealística. Eu acho que a gente já tem ferramentas no mercado que facilitam isso. Durante muito tempo, eu apresentava no próprio SketchUp e resolvia bem, mas eu acho que hoje não justifica a gente não ter uma imagem fotorrealística para vender. A gente está entrando numa era de inteligência artificial. Enfim, não dá para a gente remar contra a corrente. Nem é bom. Então, a gente primeiro... Então, vamos lá. Briefing, layout, conceito 3D. Aí a gente afina esse conceito 3D e a gente parte para o projeto executivo. Projeto executivo nosso com detalhamento de marcenaria sempre, porque a gente é um escritório criativo em marcenaria também, então a gente entende isso como um nicho de mercado para a gente. Depois de projeto executivo completo, a gente faz a planilha orçamentária. A nossa planilha orçamentária também é um pouquinho diferente do que a gente vê os nossos colegas fazendo, mas a gente apresenta um orçamento só de cada item, porque o objetivo da nossa planilha orçamentária não é cair em concorrência, é entender qual o terreno sólido de valor, de custo que a gente está pisando, para depois aí a concorrência dessa planilha já entra na fase de acompanhamento de obra. Aí a gente faz toda a gestão de acompanhamento dessa obra, aí sim a gente abre as concorrências, orça outras possibilidades, enquanto está executando. E, por último, quando acaba a obra, o cliente se muda, a gente vem com essa fase final de produção, que aí já é uma fase mais fina, que já entra a decoração, a gente ajuda a escolher o tapete, o quadro, a colocar os objetos pessoais nos lugares, e aí a gente encerra a nossa jornada. Então, não sei se foi exatamente isso que você perguntou, mas, enfim, contei nossos processos. E hoje tem um movimento curioso, interessante. A Mandril, ela é um escritório, o Instagram da Mandril é um Instagram 100% autoral. Tudo que está no nosso Instagram é projeto nosso entregue, finalizado. E muitos clientes chegam questionando, falam assim, nossa, mas vocês entregam todos aqueles projetos, vocês entregaram com o quadro na parede, a flor no vaso, o porta-retrato na estante. Hoje, 90% dos nossos projetos, a gente chega nessa fase. Não foi sempre assim. As primeiras fotos que a gente fez, eu acho que eu fazia assim, umas 3 viagens no meu carro, levando coisa. Eu levava a almofada da minha casa, eu levava o vaso da minha casa, eu levava quadro. Minha casa ficava pelada, eu levava tudo para a foto daquele projeto ficar do jeito que eu gostaria de vender o meu trabalho, do jeito que eu gostaria de entregar o meu trabalho final. Né? Então, assim, os primeiros clientes eles não tinham fôlego financeiro para chegar na etapa de produção. Tá tudo bem, né? Então a gente fazia a etapa de produção, eu e a Helena, o carro da Helena também já ficou mais do que lotado infinitas vezes. A gente levava até cadeira, às vezes o cliente falava assim, não vou comprar cadeira agora, cadeira é caro, tem que comprar um monte. A gente levava cadeira, cara, botava 8 cadeiras dentro do carro, chegava, descia do carro, subia no elevador, 8 cadeiras, depois levava tudo embora, tudo embora. Aí, com o tempo, a gente conseguia pegar emprestado com as lojas. Aí as lojas já estavam interessadinhas na gente e tal. Aí falaram, então me empresta aí 6 cadeiras, me entrega lá, que quem sabe o cliente compra. Aí, às vezes, o cliente gostava tanto que comprava mesmo. E aí, inclusive, isso é um nicho de arquitetura de interiores, que é essa parte da produção fina. Então, a maioria das lojas hoje em dia empresta. Empresta para a gente levar, o cliente experimenta, a gente faz a foto bem linda e, às vezes, o cliente compra, às vezes, o cliente devolve. Hoje, a maioria dos nossos clientes... Hoje, a gente vai para a produção, às vezes, levando assim um tapete, que o cliente não teve fôlego, falou, tenho criança pequena em casa, não vou pôr tapete agora.
e a gente acha que o tapete é importante para a foto ficar legal, a gente leva. Mas isso foi uma coisa construída ao longo desse tempo, sabe? Não foi sempre assim. A gente penou muito para conseguir mostrar que a gente podia entregar aquela capa da revista com tudo, com os objetos, a flor no vaso, tudo bonitinho ali. E aí eu acho que, agora puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu acho que a gente aprendeu a fazer isso de um jeito legal, sem apagar ou sem mexer com a memória afetiva daquela família, né? Então, assim, na nossa produção, a gente tem muito das famílias que moram naqueles apartamentos. E eu acho que isso é o que cria a conexão das pessoas que seguem a Mandrio, das pessoas que veem os projetos da Mandrio e gostam. Eu acho que é muito por isso também, porque tem uma coisa muito particular de cada cliente, de cada família ali dentro, sabe? É muito bom tocar nesse ponto, né? Porque é uma questão importante para nós, estudantes de graduação em geral, para entendermos esses processos da profissão. E ao longo dos anos, né, a Mandril foi ganhando mais reconhecimento, e hoje em dia isso foi refletido com o convite para projetar um ambiente na edição 2024 do Casa Cor São Paulo. Então, parabéns por essa conquista, e a gente queria saber como é que tem sido essa experiência. Cara, isso foi muito legal, assim, foi uma cerejinha do bolo, sabe? A gente, como um escritório de interiores, né, fundamentalmente, assim, de interiores, a gente sempre olhou para a Casa Cor com um respeito muito grande, né? Porque, de certa forma, é uma chancela ali, é um carimbo, é a maior mostra de decoração das Américas, né? É um negócio muito grande. E a gente sempre olhou com um olhar de respeito e de encantamento. Quando veio o convite, deu um puta medo, assim, a gente ficou morrendo de medo, porque a gente já tinha, a gente já está de certa forma consolidado no mercado, a gente tem o nosso público, a gente tem a nossa história, e aí foi agradável no sentido assim de puta caramba, eles convidaram a gente, que máximo, e caraca, será que a gente dá conta? Sabe? Aquele medo de estar pisando num lugar que não era seguro pra gente, né? E a Mandril também criou uma história, de novo, muito mais sobre o cliente do que sobre nós, né? Então, se você fala assim, a Mandril tem uma assinatura, eu vou te responder não, porque a nossa assinatura é respeitar e interpretar a história de cada cliente, de cada família que procura a gente dentro do morar, né? Dentro do viver do morar. E a Casa Cor é sobre assinatura, né? A Casa Cor é sobre você, é sobre o escritório que está fazendo aquele espaço. Você não tem um cliente, né? Você não tem uma família que vai morar ali, que tem uma demanda, que gosta de uma cor, que não gosta de outra cor, que tem tais hábitos. Então, foi curioso o processo criativo da Casa Cor, porque não tinha a gente, era o nosso próprio cliente. E aí, o que a gente queria falar, né, como escritório de arquitetura? E aí a gente foi buscando inspiração na nossa história, né, na minha história e na história da Helena, foi buscar inspiração nas nossas famílias, e a gente tentou buscar ali nas nossas histórias o afeto e as sensações que a gente queria que as pessoas tivessem quando chegassem no nosso espaço. Então foi muito especial, assim, foi especial como uma honra de ter sido convidado, foi especial como um exercício novo para a gente, de criar algo sem ter um cliente e ao mesmo tempo tendo 2.000 clientes dia, né, que é tipo a rotação de pessoas lá dentro por dia. Então foi tudo muito incrível, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito feliz, assim, muito especial. Bruno, e por fim, eu gostaria de perguntar,
Que conselhos você daria para os jovens estudantes de arquitetura ou os arquitetos recém-formados que estão saindo agora da graduação e que desejam ingressar no mundo da arquitetura de interiores? Cara, olha, eu penso assim, para quem está estudando, eu aconselho aproveitar esse momento e experimentar. Aproveita a faculdade, experimenta muito, vai estagiar em diferentes áreas. Cara, quando eu estava na faculdade, eu estagiei na prefeitura de Niterói, eu estagiei em escritório de arquitetura, eu estagiei em escritório de interiores, eu fiz freela para uma arquiteta que trabalhava sozinha. E eu acho que eu experimentei pouco. Então, eu acho que para quem está estudando, eu aconselharia isso, assim, aproveita para experimentar muito, porque eu acho que é o lugar mais confortável para a experimentação é a faculdade. Quando a gente vai para o mercado em si, a gente já começa a viver e vivenciar outros desafios que atrapalham um pouco essa possibilidade, essa oportunidade do experimentar. Para quem formou e está começando e quer começar, eu acho que eu repetiria aí uma das minhas falas de tentar entender da melhor forma possível algum caminho, né? Eu sei que muitas vezes é cedo, a gente tem pouca experiência para imaginar um caminho, imaginar um lugar onde a gente quer chegar, mas eu acho que é importante a gente saber que direção a gente está querendo ir. De novo, eu não acho que é um problema mudar, mas eu acho que é importante saber para onde quer ir e aprender a dizer os nãos e os sims que vão te levar naquela direção. Se você chegar naquela direção e der uma mudadinha de caminho, eu acho que faz parte da vida, tá tudo bem. Mas talvez eu tenha dado mais sims do que eu gostaria. Então, acho que tentar entender o que você quer, que caminho você quer e trilhar um pouco nessa direção. E, putz, assim, pode parecer muito clichê, vai ser clichê, mas assim, acreditar que, putz, é possível, cara, é muito possível. A gente tem tudo, sabe, que a gente quiser e é só traçar essas direções, se dedicar. Eu falo, é impossível faltar trabalho para quem trabalha com respeito, com responsabilidade, com carinho, com amor no que faz. Então, assim, se você tem tudo isso no seu peito, vai sem medo, porque não tem como dar errado, sabe? Acredita em você, vai. É clichê, não é? Mas, assim, é o que eu acredito mesmo. Assim, se eu olho para trás, para minha trajetória, eu era um menino que saí lá de Niterói e hoje estou aqui em São Paulo vivendo uma experiência e um momento que putz, é uma delícia de viver, sabe? E talvez se eu pudesse encontrar com aquele menino lá de Niterói, eu falaria para ele assim: tenha menos medo, acredite mais em você, sabe? Tipo, e manda bala, cara, porque viver é isso aí, tocar o barco. E é isso, trabalhar com respeito, responsabilidade e amor, não dá para dar errado. Fórmula certa. Perfeito. Obrigada, Bruno, pelos conselhos. E obrigada de novo pela sua participação. Foi maravilhosa. E eu tinha uma perguntinha assim, mais de curiosidade. De onde saiu o nome Mandril? De onde veio? Foi algo tão assim meio aleatório que eu não sei nem se eu não sei nem se é uma história boa, sabe assim. Mas a verdade é que assim a gente queria um nome que não fosse a sobreposição dos nossos sobrenomes. Então eu tinha uma imagem de que abrir
Calas Reis Arquitetura, era uma coisa muito assim, escritório de advocacia. E aí a gente chamou uma empresa, uma agência, para criar uma logo e um nome, né? E, e aí, no briefing, conversando, não sei o que e tal, a, é, a gente falou sobre essa questão do afeto, sobre essa questão de que a gente queria criar uma relação com o nosso cliente que fosse uma relação principalmente afetiva, que esse seria o caminho, nosso caminho profissional, o que a gente entendia isso como a nossa missão, né? Encontrar esse caminho do afeto e tudo mais. E aí eles trouxeram para a gente a possibilidade de um mascote. Aí eu falei assim, cara, quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de carinho, aí eu penso logo assim num pet, eu penso num bichinho de estimação, isso o pessoal da agência falando. E a gente falou, pô, ter um mascote poderia ser algo muito legal. E aí eles ficaram com essa ideia, de repente eles chegaram pra gente com esse macaco. Ela falou, peraí, mas a nossa logo é um macaco? O que o macaco tem a ver com o escritório de arquitetura? Aí ele falou assim, nada, não tem nada a ver com o escritório de arquitetura, mas não era isso que vocês queriam? É um mascote, ele é tipo uma raça super colorida, super autêntica dentro do mundo animal. Eu falei, não, gente, nada a ver, um macaco, como eu vou ter um macaco de logo? O que é isso? Não sei o quê. E aí terminou a reunião. Gente, a gente ficou com aquele macaco na cabeça, que a gente falou, gente, mas é. E aí ele foi ganhando um lugar de afeto dentro do nosso coração e de mascote. E aí a gente aprovou e falou, não, vai ser Mandril, já é Mandril e é aí, nosso macaquinho tá aí, já vive há 13 anos entre nós. Ele, quando a gente fez 10 anos, a gente fez um rebrand da marca. Então a gente deu uma amadurecida nos traços do macaquinho. Mas a história é essa, assim, não acho que é nada assim muito especial, né? Não foi um sonho que eu tive, nem nenhum insight qualquer, mas eu acho que é isso, assim, é um mascote e as pessoas acabaram criando com ele essa relação de afeto e tipo, é o macaquinho, e ficou. Acaba que é de novo aquela questão do briefing bem feito, né? Acabou que o macaquinho que no começo ficou meio em dúvida, refletiu de certa forma, né? E criou, né, esse vínculo, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Te gosta dele. Legal. Bom, foi um prazer, Bruno, e obrigada novamente pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, gente. Foi um prazerzaço mesmo. Eu amo trocar. De novo, não é da boca para fora, eu amo mesmo, acho que é fundamental, é através da troca que a gente consegue melhorar e mudar tudo. Então, sempre que quiserem aí, precisarem, pode contar comigo, pode lembrar de mim, e eu tô aí pro que precisar. Obrigada novamente aos nossos participantes. Foram conversas muito interessantes e com pautas bem relevantes sobre a arquitetura de interiores, que explicitaram muito bem esse famoso campo de atuação da arquitetura. E se vocês quiserem mais informações sobre os nossos entrevistados e sobre o assunto desse episódio, façam uma visita ao nosso Instagram, @falanaescala. Nos próximos episódios, iremos seguir as discussões sobre cada campo de atuação da arquitetura. Se vocês quiserem spoiler, vamos ter uma mudança de escala. Esperamos vocês no episódio 3 do Fala na Escala, sua dose de arquitetura e urbanismo na escala certa. Por fim, nós gostaríamos de agradecer os discentes que participaram da produção desse episódio, que são a Fernanda Peck, a Lívia Botelho, Nicolas Neves, Uric Salustiano, além de mim, Matheus Holanda, e da Paula Zainotti, que fomos os apresentadores desse episódio. Agradecemos também aos professores coordenadores desse projeto, que são a Fernanda Silva, Gilvan de Bona e Luciano Muniz Abreu. Bom, muito obrigado e esperamos vocês no próximo episódio.